a gente tem uma batalha para poder conseguir formar, e ou a gente sai com aquela questão do médico sacerdote, então Uhum. ele precisa ficar por conta da família, dos amigos e de todo mundo que precisa, ou ele Uhum. é lá o financista, o que só pensa em dinheiro. Fica à vontade para se apresentar para a gente. Perfeito. Então, meu nome é Sheila Cardoso, eu sou psiquiatra infantil aqui na cidade de Araxá, interior de Minas Gerais. E eu realmente tenho muito a agradecer. Fiquei pensando hoje, há 2 anos atrás, eu estava na estrada, né, pensando que bom que eu tenho um vínculo público que permite que eu pague as minhas contas nessa pandemia, enquanto os colegas estão todos com uma situação dificílima no consultório. Mas, por outro lado, imaginando até quando eu ficaria na rodovia, né, no auge da pandemia, longe da minha família, e se eu me contaminasse lá e não conseguisse voltar, eu estava a quase 200 quilômetros de casa, uma viagem que eu fazia toda segunda-feira. Num dia como esse, por exemplo, eu estaria lá dormindo no hotel, né, para poder passar o outro dia e depois voltar. E começando naquela questão de vou atender online, não vou atender online. Eu sempre tive um consultório particular, eu tive um grande mestre na faculdade, Wilder, ao contrário, né, da grande maioria, que me disse, quando você se formar e você terminar a residência, você não precisa trabalhar com convênios. E eu seguia, né, o conselho desse grande mestre, que foi meu mentor em psiquiatria, professor Calil, e realmente nunca trabalhei com convênios, mas nunca me dediquei exclusivamente ao consultório particular e nunca imaginei que eu realmente poderia viver só do consultório particular. Então, era viagens, né, o vínculo no SUS e 2 períodos no máximo para o consultório. E há 2 anos atrás, tentando buscar formas de conhecer mais sobre a telemedicina, sobre até o marketing médico, já acompanhava um outro canal, mas achava aquilo muito marqueteiro, vamos dizer assim, né? Uhum. E, de repente, eu encontrei o podcast do CVM e você, com todo o seu entusiasmo, né, ao falar desse grande projeto. E aí eu ficava pensando, gente, mas tem horas que eu acho que ele está até meio fantasioso. Será que isso é possível mesmo? E você falava de uma capital, né? Eu estou no interior, uma cidade de 100 mil habitantes. Eu ficava Uhum. pensando se isso tinha lógica também aqui. E Uhum. eu consumi todos os podcasts. Sinto até falta hoje de escutar você no podcast. Estamos retornando, estamos retomando, estamos retomando. Que Essa semana eu bom, acho que volta o podcast. que ótimo. E aí eu fui para o YouTube, comecei a escutar os colegas e fui vendo a realidade, várias especialidades, várias cidades, né? Você do Nordeste, comecei a escutar o pessoal aqui do Sudeste. E aquilo foi me encantando, porque quando você fala, né, do resgate da boa medicina, Wilderi, eu acho que você vai muito além, porque você faz um resgate do valor do médico e Uhum. o valor do médico para quem realmente importa, que somos nós médicos, não é? Assim, a gente tem uma batalha para poder conseguir formar, e ou a gente sai com aquela questão do médico
sacerdote, então Uhum. ele precisa ficar por conta da família, dos amigos e de todo mundo que precisa, ou ele Uhum. é lá o financista, o que só pensa em dinheiro, né? O que tudo tá supervalorando o trabalho dele. Então, eu acho que o que eu encontrei no CVM foi esse meio termo, Caminho do meio. o caminho do meio, Que né? massa. E você é um entusiasta nisso, você fala que é possível e realmente é possível, né? Eu não estou lá, mas eu estou a caminho de lá e acreditando que eu vou chegar lá, né? Eu sei que hoje o valor do meu trabalho ele vai muito além de uma questão financeira, não é verdade? Mas assim, o quanto a gente ajuda e o quanto a gente é valorizado por quem a gente ajuda, seja na parte financeira, mas seja também no respeito, né? Nos últimos anos, o que a gente tem visto também do desrespeito aos colegas médicos, né? E eu acho que a gente começa a pensar nisso depois de uns 10, 12. Esse mês que vem estou fazendo 16 anos de formada, né? Porque nos primeiros 10 anos, talvez a gente entra no ritmo, no É, círculo vicioso. vicioso, não É. é? Então, A gente tem conseguido resgatar alguns aí no início, sabe? Tipo, uhum, tem alguns colegas que você já deve ter visto, né? De tipo, que é de causar até inveja na gente, né? Não sei se a gente chegou a falar isso na tua turma, mas sempre tem, né? Um colega que a gente olha assim, caramba, que massa, eu queria ter tido a oportunidade que esse colega está tendo de estar com a mentalidade aberta, né? Tipo, tem o Guilherme, da turma 14, né? O Guilherme, da tua turma, isso. né? E daqui 26 anos. pertinho, ele é de Uberlândia, 180 quilômetros daqui. Me deu vontade de ir lá consultar com ele. Olha aí. 26 anos, uma mentalidade assim, incrível, sabe? Muito tranquilo, muito centrado, né? Não aquele deslumbre, né, que a gente tem quando sai da faculdade, nada disso, muito tranquilo. Então, é muito massa. Agora, realmente, infelizmente, não é. Isso é mais uma exceção do que a regra, né, Sheila? A maioria de nós realmente acaba e, né, muito trabalho, foco em trabalhar, em ganhar dinheiro e quando a gente vê, passaram-se 10 anos, 14 anos, 15 anos, né? E aí Exatamente. eu queria só entender um pouquinho da questão das viagens. Você falou que viajava muito por conta que você tinha um vínculo com um vínculo público, é isso? Aí você tinha que ir toda semana e voltar? Como é que é? Isso. Eu trabalho no CAPS, né, que são Centros de Atendimento Psicossociais. Sempre Uhum, gostei muito. E é uma região aqui de muitos municípios pequenos, né? uhum, E sempre, por conhecimento, eles me convidavam, nós vamos abrir um CAPS. Aí abri um CAPS 180 quilômetros daqui. Aí depois abri um CAPS a 100 quilômetros daqui, né? E eu nunca tive problema com a estrada, né? Eu sempre gostei de dirigir. Mas quando vai passando 5 anos, 8 anos, né? Parece que a estrada ela se duplica de tamanho. Caraca, você ficou viajando quanto tempo então? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Por volta de outubro, setembro do ano passado, eu viajei 600 quilômetros em uma semana. Nossa. E aí eu comecei a pensar, não, mas isso está errado. Isso está errado. Primeiro porque eu completei meus 40 anos e eu sei que o meu corpo não ia aguentar mais também, né? E por mais que eu gostasse muito do serviço, sempre fui muito valorizada, né? Eu tive 4 festas de despedida, mas foi algo que eu falei, é agora, é agora. E uma segurança para eu falar isso foi justamente acreditar que o CVM ia me ajudar a fazer essa transição.
Eu fui um Uhum. tanto quanto mais ousada, né? Porque eu desfiz o vínculo primeiro para depois entrar no CVM. Mas eu estava lá assim, olha, o próximo curso, a próxima turma, eu vou entrar, né? Sim. E aí, em janeiro, eu já tinha as minhas segundas livres, né? Porque era principalmente essas segundas que eu viajava. E já deixei para o consultório no período da tarde, além daqueles 2 períodos que eu já tinha, que era Uhum. quinta e sexta pela manhã. Uhum. E comecei já a colocar um pouco em prática daquilo que você já falava, né? O meu Instagram, né, lá atrás, no meio da pandemia, eu abri para falar com as mães. Mães, se acalmem, porque vai dar tudo certo, né? Dar dicas de É. atividades para as crianças autistas, para as crianças hiperativas, para as questões escolares, como é que iam fazer com as questões escolares. E eu fui começando, e igual você falava, comece e vê no que dá, né? E Isso aí. foi dando certo. E em 7 de fevereiro, quando o CVM abre a 14ª turma, eu estava lá às 7 horas da manhã para fazer minha inscrição e falei, é agora, porque eu quero fazer parte desses 15% de colegas que vivem exclusivamente do consultório particular, né? Então, isso eu já E, que- estava com... e que Pois exercem é, a medicina como sempre sonharam, né? exatamente, exatamente. E esse é um grande ponto, Wilderi, que é outra coisa fantástica que você consegue. Porque ao entrarmos no grupo, a minha própria turma, mas também conhecendo as outras turmas, o que a gente percebe, eu acho que foi a Irlena que disse que a gente não tinha nem grupo, porque a gente ia conversar como com os outros colegas que estavam atolados de trabalho, que estavam naquele círculo dos convênios, dos plantões, Sim, do jeito que estavam indo, não ia dar certo, né? sim, E aí, por isso que eu digo assim, resgata a boa medicina, mas resgata a nossa paixão pela medicina, não é? sim, sim. Porque eu me lembro com muita emoção, porque eu tinha uma grande amiga que falava que eu não servia para o consultório porque eu gastava tempo demais com o paciente. Caraca. E aí, quando eu entro e começo a acompanhar as aulas, eu vejo que o tempo que eu gasto é justamente o grande diferencial. E aí é uma virada de chave enorme, porque, poxa, o que eu tenho feito nos últimos 10 anos é justamente a ferramenta que eu tenho para poder ajudar o outro, não é? Agora, eu precisava sistematizar, eu precisava, né, ter todo esse guia que o CVM nos dá para poder ver essa, como você diz, a mágica acontecer, Sim, sim. né? Pelo que você está me falando, eu deduzo que você, assim como a exemplo de vários colegas, você, quando vê que todo mundo está indo por um caminho diferente, que você é um caminho que intuitivamente você já seguia, você tem aquele sentimento de pertencimento, né? Tipo, pô, eu quero ficar com essa tribo aqui. Finalmente achei a minha tribo, Exatamente, né? Que massa, Sheila. exatamente, Que sim. massa. Então assim, me fala um pouquinho. Você então tem essa trajetória aí de, apesar de fazer um trabalho que você já amava, mas o que estava te desgastando era a questão das viagens, né? Você queria, não, eu quero começar a ter mais qualidade de vida, quero focar mais no consultório.
encontrou a gente e aí começou lá em fevereiro. O que aconteceu depois que você entrou? Assim, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho dos seus resultados, o que você colocou em prática, o que você já tem de resultado. E a gente está falando de fevereiro para cá, são 4 meses, né? 3 meses, 3 meses, isso. basicamente. Quando eu paro de viajar às segundas, né, eu falo, bom, vou abrir esse período da tarde para o consultório, né, e vamos ver no que dá. Mas, a princípio, eu queria essas segundas para descansar, né? Depois de 8 anos viajando, aquela história do que o Fantástico começou, ai meu Deus, no outro dia eu tenho que pegar a estrada, é triste, A né? síndrome da vinheta do Fantástico. Exatamente, E me deu uma sensação, uma colega também, acho que foi a Ilana Falcão, dizendo que o telefone do plantão ecoa, né, na cabeça dela até hoje. E a gente tem algumas coisas assim mesmo, Sim, né, sim, que nos impactam e aí, graças a Deus, a gente pode falar, já ficou, né, ficou no passado. sim. E então, as segundas eu comecei a descansar, mas já pensando assim no que eu tinha que organizar, porque essas segundas tinham que acontecer, né? Uhum, uhum. E foi muito interessante porque no dia que eu fiz a inscrição, 7 de fevereiro, que foi uma segunda, eu já preenchi as 4 vagas da segunda à tarde, né? Olha que massa. E aí eu lembro também de um outro colega falando numa live que a gente sintoniza junto com o CVM e a mágica acontece, né? Então Sim. foi a minha primeira sintonia assim com o CVM, e aí já comecei a consumir as aulas, né? A nossa primeira live também foi muito esclarecedora, eu acho que foi 16 de fevereiro. Então, assim, o nosso grupo, né, também Grupo super muito produtivo, bom. Muito bom. isso, e todo mundo colocando ideias, e todo mundo já falando como se, assim, já conhecessem, né, há muito tempo. E, Sim. inclusive, eu me lembro de um vídeo pré-consulta que depois eu fui descobrir que foi troca de uma colega, né? E o vídeo pré-consulta, Wilderi, ele mudou a história, porque a minha taxa de faltas praticamente caiu a zero Que depois massa. do vídeo. A zero, não é? Então, assim, eu me lembro da gente marcar e o paciente não ir, não avisar. E nesses 3 meses eu não tive nenhuma falta. Que Nenhuma massa. falta. E a mãe chegar lá e falar assim: ah, doutor, como você me falou, eu trouxe tudo anotadinho. E por um minuto eu penso assim: gente, onde que eu falei com ela? Então, assim, vão aparecendo, né, as técnicas e a gente vai colocando em prática e elas realmente dão resultados, não é? E Sim. a minha assistente, que eu não chamo ela de secretária, porque eu falo que ela foi promovida a assistente, porque realmente é uma pessoa assim que faz toda aquela questão do encantar no pré-consulta, durante ali na recepção, né? Ela virou e falou, doutora, eu acho que está na hora de aumentar a sua consulta. Eu falei, você acha? O preço. Isso, o valor. Ela falou assim, acho, porque é um tanto de gente ligando aqui. Eu falei, ok, então vamos aumentar, né? E Que outra massa. mágica, né, Wilder? Porque todas aquelas ideias que eu não sei de onde isso vem, né? Falam, como, gente? Particular, né? As pessoas não vão pagar. E as pessoas pagam. E pagam e saem super satisfeitas,
né? Eu tenho o Doctoralia, que há 2 anos atrás eu comecei a fazer o telemedicina a partir dele. Acho um aplicativo que me ajuda, foi muito prático. E as opiniões, né? Então eu tenho aí 50 opiniões, né? Muito positivas e falando inclusive da minha assistente, falando da clínica. Então, assim, tudo está sendo muito rápido, né? E eu confesso, assim, também que a gente tem que preparar para os momentos do vale, né? Sim. Então, mas eu acho que é, como você sempre fala, acreditar no método, né? Uhum. E estar revisando o método todo o tempo. Esse final de semana, a gente teve a imersão com os parceiros da Content A Doc, Content, e que foi também uma coisa maravilhosa, né? eles Já, são muito bons. já abriu a mente de novo, já, né, fazendo outras coisas. Me lembro de um colega dizendo que a gente tem aí 4 bolas para equilibrar, né? Que são os 4 pilares. Então, Mais ou hora menos isso. tá para um lado, outra para o outro, hora para o outro, o tempo todo. E eu sei que, de repente, eu comecei a colocar algumas metas para minha assistente. Ela pegou a coisa, ela entendeu o que significava aquelas metas. E assim, a março, abril foram surreais, porque eu atendi 40 pacientes particulares, não é? Por E mês. por mês. E hoje, né, nós estamos aí no dia 16, eu falei, deixa eu fazer as contas aqui até para falar pro Wilder, e a gente já atendeu 32 no meio do mês, né? Caraca. Então, é realmente, assim, maravilhoso isso para mim, porque em 5 meses que eu deixei a estrada, né, e eu abri mão de um valor que realmente era significativo para mim, Dava segurança, né, para ti, dava para tua família. segurança, exatamente. Eu não sinto falta, né? E segunda de manhã, por exemplo, eu estou em casa, né, Mas, eventualmente gravando vídeos, né, para a minha captação assertiva e, claro, organizando as questões do consultório, né, porque sempre tem alguma... Mas em casa, né, sem riscos de uma estrada, e muito feliz mesmo, muito feliz por estar fazendo realmente o que eu gosto, né, da forma que eu sempre acreditei que era a melhor, ainda mais se tratando de crianças, né? E hoje a gente está vivendo aí, provavelmente, essa quarta onda, né? O boom dos transtornos mentais, e eu uhum, preparada para poder receber e ajudar as pessoas no consultório. que massa. Só para a gente fazer uma coisa chamada ancoragem, Sheila, antes do CVM, qual foi o teu máximo de pacientes particulares por mês, mais ou menos? Só para a gente... É, eu acredito que um mês que foi bom, que foi abril do ano passado, foi logo depois que eu comecei a telemedicina, eu acho que eu cheguei a 25, 25, no melhor sim, mês. o melhor mês. E agora, em Uhum. 3 meses, você já está chegando a 40, né? Entendi. Imagine em 3 anos. Quando esses pilares estiverem, né, todos, né, cada um ali dentro... Porque assim, a gente defende muito a melhoria contínua, né, Sheila? Não, a Uhum. gente não acha eu não acho que ninguém chega no momento, agora eu vou parar, vou estagnar. A gente
a gente tem esse pensamento de que a gente tem que continuar aprendendo sempre, que, né, que o grande mestre sempre tem que se colocar como aprendiz, e que por mais que a gente seja bom no que a gente faça, no que a gente se propõe a fazer, a gente sempre tem, né, o que melhorar, né? Então, assim, eu só vejo perspectiva de realmente de crescimento, né? De crescimento, de melhora. E o mais legal, né, Sheila, que eu acho que é só para a gente finalizar essa primeira parte aqui, que eu fiquei muito feliz de ouvir todo o seu relato, mas para de repente alguém que esteja vendo a gente, ou que vai ver depois, que não conhece ainda o nosso trabalho, o mais legal de tudo isso é que realmente não é fácil, não é rápido, né? Assim, mas quanto mais o médico, né, o colega que está utilizando a nossa metodologia realmente acredita, primeiro, acredita em si, no seu potencial, né? E segundo, realmente coloca o método em prática, né? Ele vai ter bastante trabalho, mas diferente de outros lugares, é um trabalho, aí eu queria até te ouvir também em relação a isso, é um trabalho que nos alimenta, né? Um trabalho que a gente fica feliz, porque é um trabalho que impacta positivamente, né? Quanto mais você melhora, mais melhora, né, o resultado do seu trabalho, por exemplo, na vida dos seus pacientes. Então, é algo que é diferente por isso também, né? A gente vê muito isso, né? Quanto mais os nossos alunos eles veem o impacto do trabalho deles na vida dos pacientes deles, mais eles retornam para a gente com um sorrisão no rosto, feliz, né? E falando bem e tudo mais. Eu imagino que deve ser isso que esteja acontecendo com você também. Com certeza, né? Essa história da gente deixar de ser um servidor público, né? Completamente acomodados, porque no final do mês, né? O salário cai. Essa história de se tornar empreendedora é puxada, né? A Sim. gente sabe que a gente estava conversando sobre isso no final de semana e eu falei, não, eu me sinto sim uma empreendedora, porque eu já tenho uma assistente que está sob minha responsabilidade, eu já tenho um CNPJ, né, uma empresa a qual eu respondo, né? E isso dá trabalho, sim, não, se engana, né? Quem acha que não dá trabalho, mas como você disse, é um trabalho diferente, é um trabalho que traz uma satisfação grande. Primeiro, porque você está trabalhando com aquilo que é seu, né? Você está trabalhando da forma com que você acha que é a correta, né? Você está trabalhando para uma empresa crescer, né? Na qual você é o sócio majoritário, Majoritário. né? Sim, sim. Isso, então, E que tem um propósito nobríssimo, né? com Salvar certeza, vidas, com diminuir certeza. sofrimento, cuidar da saúde Sim. das pessoas. Qual propósito é mais nobre do que esse, né? Quando a gente grava um vídeo, por exemplo, né, e você vê que aquela mensagem ela vai se espalhar, né, e vai conseguir abrir a mente de uma mãe que vai passar a olhar seu filho de uma forma diferente. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, né, como Sim, você mesmo diz. Então, e nisso, esse trabalho é diferente. Por exemplo, enquanto eu ficava 2 horas dentro de um carro para chegar no meu trabalho, né? Em 2 horas, olha a quantidade de vídeo que eu posso gravar, né? Fazer uma live e pensar nas parcerias e colocar mexer nos pops, né? Então, se engana quem acha que assim, agora é tudo tranquilo. Não, é realmente trabalhoso, né? Como qualquer outro empreendedor, mas como eu disse, é um trabalho muito mais prazeroso, muito mais, né? E que a gente consegue ver o resultado, né? Às vezes você tem
trabalhos aí muito mais penosos, e cadê o resultado? Sim, total. Sheila, querida, poxa, fico muito feliz de verdade com a sua evolução, fico feliz com o seu relato. Parabéns por ter tido a coragem, até mesmo, né, de entrar no CVM, de se priorizar, né, de priorizar, né, de colocar a máscara primeiro em você, como a gente fala aqui, né, e dizer não para a exposição nas viagens, né, para o cansaço das viagens, para a exposição, tem todo um risco aí, e por priorizar a você e em seguida os seus pacientes, né? E até falando não só para você, mas para os colegas que de repente se encontram numa situação parecida com a sua, de parar um pouquinho para refletir assim, ó. Às vezes a gente como médico, né? Eu passei muito por isso, e eu acho que muita gente ainda passa por isso, né? E eu tenho falado assim, Sheila, que eu acho que se todo mundo puder dar uma contribuição, por exemplo, para o sistema público que precisa muito, né, ou mesmo no momento que você está precisando de ganhar dinheiro e dar um plantão, ou atender plano, ou clínica popular, o que que seja, mas se você trabalhou 5, que seja 10 anos, como foi o seu caso, um pouco mais, né, para o sistema público, você já deu sua contribuição. Você tem que, sabe, você não precisa, só se realmente for uma coisa que seja sua mesmo, né? Não, faz parte do meu propósito, eu quero me dedicar para sempre para o sistema único. Aí é diferente. Mas eu vejo muita gente que está no sistema público, no SUS, né? Mas está infeliz. Uhum. E aí a pergunta, essa é a questão, de que adianta você estar lá, porque você diz que você defende o SUS com unhas e dentes, mas muitas vezes está prestando um desserviço, né? Então, eu acho que vale pelo menos uma reflexão. Então, parabéns, Sheila, por ter tido essa coragem e entender que você, querida, não é a responsável por cuidar do sistema. Nós fazemos a nossa parte quando a gente tem as condições adequadas, e você fez por muito tempo. Parabéns, parabéns por isso. Agora, como cidadãos, a gente tem o dever de cobrar que o governo, né, que os entes, né, que são esses sim, são os responsáveis, que façam o que tem que fazer. Mas, infelizmente, Sheila, eu peguei um pouco dessa parte para falar, porque é algo que às vezes me assusta, sabe? Tipo, por exemplo, tem um aluno, que eu não vou falar para não identificá-lo, mas que vive uma situação muito difícil. Ele é se eu não me engano, ele é o único médico oncologista de uma capital, de um hospital público. E ele está mais de 10 anos no serviço, ele não está mais feliz lá, ele precisa, né, ele quer fazer um serviço, quer migrar para o consultório dele, fazer, né, o consultório dele crescer, mas ele ainda está preso ali porque ele fica preso aos pacientes, né? Então tem uma relação ali com os pacientes, e não é realmente não é simples, mas às vezes a gente tem que parar e pensar, peraí, mas essa responsabilidade é minha mesmo? Será que sou eu que sou responsável por todo um sistema? E na minha opinião não é. Na minha opinião, o médico não deve ir por esse caminho, porque é um caminho perigoso. Então, demais. E não é à toa, né, Wilder, que a gente vê o nível de sofrimento mental da classe médica, né? É incrível, assim, a gente encontra colegas, né, sejam com 20, 30 anos de medicina, ou até mesmo assim, os que já estão começando num ritmo absurdo de trabalhar 60, 80 horas por semana, e a gente fica imaginando como é que vai ser isso daqui a alguns anos, né? Então é extremamente perigoso, perigoso. E como eu disse, assim, você lidera um movimento de resgatar a saúde dos médicos, porque quando você está falando de qualidade de vida, né? Antes disso, você está falando de resgatar a saúde, né? Porque perfeito. nós, em geral, estamos extremamente adoecidos com essa carga toda, né? Que Sim. não é o sistema que nos impõe, né? Nós aceitamos,
lá Nós nos atrás. submetemos, né? Nós nos Nós, submetemos. exatamente. E agora começou o movimento de mudar essa história. É isso. Muito bom. Tem um colega da tua turma que ele mandou um depoimento para mim assim, ó. Eu até fiz a live com ele, foi o Pablo. Ele falou: rapaz, a minha esposa, ela só disse uma coisa para mim. Ela disse o seguinte: ó, só o fato desse curso aí ter te ajudado a você procurar o médico, fazer um check-up, mudar seu estilo de vida, já pagou o investimento. É isso, né? Então, é isso que a gente tem falado muito, né? Coloque a máscara primeiro em você. A gente acredita muito que se o médico ele se cuida, né? Se ele está bem, ele oferece o melhor para o paciente dele. Com certeza. Doutora Sheila Cardoso, vamos lá. Como é que eu posso tentar agora te retribuir por tantas palavras carinhosas aí, por tantos elogios e por tanta gratidão que você trouxe aí? Qual o desafio que você quer trazer aqui para a gente discutir um pouquinho? Vamos lá, vou dar o meu melhor, te prometo. Tenho certeza disso. Wilder, na verdade, assim, eu queria dar uma passadinha rapidinha na captação assertiva, porque como eu comecei o meu Instagram lá atrás, né, eu já Uhum. comecei falando para as mães especificamente, né, de dicas em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, que é o meu subnicho, né? TDAH, TEA, transtorno de aprendizagem, transtorno da deficiência intelectual. E quando a gente entra nas aulas, né, que você fala dos 10 sonhos, das 10 objeções, eu ainda não consegui fazer essa transposição. Então, a sensação que eu tenho é que eu estou já conversando com um público lá embaixo do funil, Do funil. né? Perfeito. Porque meus seguidores já em geral já são mães dos meus pacientes, né? Então, assim, Uhum. queria saber a sua opinião, se eu consigo, se o ideal seria eu mesclar ou eu realmente pegar e ao invés de falar especificamente aí do TDAH, do TEA, né, voltar a falar das questões do... Eu comecei a mesclar quando eu entrei com uma mãe de plantão, porque aí eu tenho falado um pouquinho dos sonhos, né, das objeções. Uma mãe de plantão? Na verdade, aí no feed, Hum. entre os diagnósticos, né, TDAH, TEA, eu tenho, é tipo um dia que eu falo para mamãe de plantão, né, acaba sendo toda terça-feira, né, que é porque é uma brincadeira que eu faço com as mães, porque elas estão sempre de plantão naquilo que se relaciona ao cuidado, né, do seu filho. E, e Entendi. aí, e aí eu comecei a falar um pouco mais geral, não falando dos transtornos em si, né? Certo. Vamos Mas lá. nos outros dias você vê que está muito específico também, né? De TEA, de TDAH. Sim. Vamos lá. O seu posicionamento hoje são esses transtornos de desenvolvimento, certo? Isso, Desenvolvimento, comportamento na aprendizagem das suas crianças. Tá. E a sua dúvida é o quanto você deve mesclar ou não? É isso? isso, porque quando vocês orientam na questão dos vídeos, né? Da Uhum. gente não falar especificamente assim dos transtornos, né? Mas Uhum. sim Uhum. das questões mais, por exemplo, 10 dúvidas, 10 objeções, 10 sonhos. Mas eu já tinha começado falando dos transtornos. E aí eu queria ver, você acha que assim, está dando certo, a gente continua, a gente mescla, ou como se a gente começasse outro do zero? Não, eu acho que vale a pena. O time que está ganhando, a gente só melhora. A gente mexe, mas mexe melhorando. Então, por exemplo, os teus pacientes hoje, a tua maior demanda, qual que é? Qual a tua maior, teu D, qual a tua maior demanda? Os pacientes que estão mais procurando? É TEA, TDAH mesmo? TEA e TDAH, exatamente, é a grande maioria, grande maioria.
Tipo 70%, 80%? Exatamente, sim. Então, continua aí. Por exemplo, quantos posts você está fazendo por semana, mais ou menos, assim? Eu tenho conseguido fazer dois aí do feed, né? Eu comecei já com vídeo e eu só faço vídeo. Tá. Esses daí, quando nós começamos há 2 anos atrás, nós começamos na equipe, éramos três, eu, Uhum. a psicopedagoga e a psicóloga. E aí depois eu segui carreira solo. Entendi. Eu Então, vejo, por exemplo, esses aqui são antigos, é isso? são antigos, isso. Eu não tenho, eu acho que eu tenho um Reels que eu consegui fazer, Uhum. né? Certo. E os stories, né? Que pelo Tá. menos 2 ou 3 vezes por semana eu consigo. Tá. Você chegou a ver as últimas aulas que a gente fez de Instagram, nessas 2 últimas semanas, não? Sim, A gente falando sobre as estratégias do funil do Instagram, né? E então, por exemplo, aqui nas publicações, a gente pode até olhar isso aqui ao vivo aqui, ó. Por exemplo, os vídeos do Reels, olha o alcance deles comparado com os vídeos do feed. uhum, A gente percebe aqui, ó, por exemplo, 2.400, aí aqui tem bem menos, tá vendo? Tipo 10%. sim, Então, o que que a gente tem recomendado, Sheila? Pelo menos tirar o foco dos vídeos do feed e focar em Reels. Vídeos, focar em Reels. Porque a entrega está sendo gigante. E não necessariamente você pode pegar esse mesmo vídeo aqui, esse mesmo vídeo, esses mesmos vídeos, e só ajustar lá no InShot para ficar no tamanho, nesse formato aqui de Reels. Só isso. ah, Botar um, perfeito. botar um título, né? Aí a gente, importante botar um título aqui que seja interessante, que chame a atenção. Lembrar que hoje, Sheila, você concorre, por exemplo, você concorre com o Whindersson Nunes, entendeu? Você concorre com os memes da internet, você concorre com as Casas Bahia, com a Magazine Luiza. É muita coisa. Netflix, a Globo, sabe? Tá todo mundo na internet. Então, assim, é uma concorrência às vezes até desleal. Com Porque certeza. eles têm milhões para investir, eles têm equipes especializadas e a gente tem que ficar, né, levantando pratos aqui, como você falou, e fazendo do jeito que dá. Mas, então, assim, eu transformaria todos esses vídeos, uma dica prática para você não perder tempo. Todos esses, todos, sem exceção, eu transformaria em Reels. Todos que você puder fazer de 1 minuto, se você tirar um pedaço de Uhum, 1 minuto, uma ideia inteira de 1 minuto, você pode jogar aqui no Reels. E aí, o que, é que você faz? Você faz uma headline, um títulozinho que chame a atenção, né? E toca ficha, que faz pelo menos 2, 3 por semana. Para crescer perfil, perfeito. isso aqui vai Aham, fazer o teu Instagram ser encontrado por mais pessoas que precisam disso. perfeito. Além dos Reels, eu recomendo que... e não precisa começar nada do zero, não. É só continuar. É só Uhum, continuar, entendeu? E o time que está ganhando, a gente só mexe melhorando mesmo. Outra coisa, eu investiria em carrosséis, Sheila. O que eu recomendo que você faça? No seu celular, você vai lá em Insights, sabe? Insights no celular. Por aqui não dá para ver, não. Para você ver quais são os que tiveram maior engajamento, sabe? Ou os que tiveram ah, mais sim. salvamentos, ou que tiveram mais Aham. compartilhamentos, os que trouxeram mais seguidores. Sim, E você diz dentro do Instagram mesmo, lá no Insights, né? lá no Insights do Instagram, exato. Perfeito. Aham, E sim. aí, o que acontece? Vamos supor que esse aqui, ó, esse aqui, TDAH, o diagnóstico clínico, vamos supor que esse aqui foi o que mais trouxe seguidores, foi o que mais trouxe foi o que mais as pessoas salvaram,
foi o que mais as pessoas compartilharam e por aí vai. O que teve maior alcance. O que eu te recomendo? Pega esse aqui e faz um carrossel com a mesma mensagem desse. Uhum. Um carrossel é uma sequência de imagens, né? Que você pode fazer lá no Canva, muito, muito simples. De uma sequência de mais de 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens. Por que carrossel, Sidney? Porque o Instagram também entrega muito mais carrossel, né, de forma gratuita. Só que não é só isso. O carrossel é muito mais fácil de você entregar uma mensagem, de você fazer uma mini transformação. Os conteúdos no Instagram, você precisa fazer com que a pessoa ela entre de uma forma e tenha uma mini transformação quando ela saia do seu conteúdo. Nem que seja, por exemplo, no caso aqui, ó, TDAH, o diagnóstico é clínico. Isso aqui você meio que já está entregando ouro, entre aspas, né? Como que seria para você fazer um título que chame mais atenção? Seria assim, ó. Às vezes é só mudar um símbolo, por exemplo. O diagnóstico de TDAH, será que o diagnóstico de TDAH é clínico ou precisa de mais algum exame? De quais exames? Como realmente é feito TDAH? Como fazer o diagnóstico de forma definitiva? Sabe? Perfeito. Uhum. Concorda que chama muito mais atenção do que quando você entrega o ouro, assim, o diagnóstico é clínico? Com certeza. Então, você pegar esses conteúdos que já tiveram mais, são os melhores, né? Transformar ele em carrosséis. E aí, o que acontece? Pega esses carrosséis e você vai lá e impulsiona. Sabe o botão turbinar azul do Instagram? No celular também? Você vai lá e turbina ele para trazer mais seguidores. Você pode fazer, na verdade, um impulsionamento para trazer mais seguidores. Você pode pegar um conteúdo desse que você, por exemplo, você trata uma objeção. Me fala uma objeção muito grande aí que as mães têm, que os pais têm com TEA, por exemplo. O que impede elas? Medicar, medo do filho ficar sedado, né? Essa fama que a psiquiatria carrega de dopar os pacientes. De deixar a criança dependente, por exemplo, também? Existe isso? Sim. Então, assim, imagine então você pegar, seja um carrossel, principalmente um carrossel, ou mesmo um post. Imagina você fazer assim, ó, um post, uma imagem só, e você colocar assim, ó, uma fotinha sua, com seu CRM embaixo, doutora Sheila, CRM, RQE, e do lado você bota assim, ó, o que nunca te falaram sobre o tratamento de TEA. Ou, eu nem colocaria TEA, eu colocaria autismo. Porque eu acho que o TEA, nem todo mundo... O TEA, tu já está falando realmente lá com quem já sabe o que é, né? Perfeito, isso. Isso era a minha sensação, assim, que quando eu abro, olho e falo assim, gente, mas parece que esse Instagram está muito específico, especializado, né? específico. Isso, eu estou lá na pontinha de baixo, né? Eu preciso ir lá lá para o topo. Pro topo, falar com mais né? gente. Falar com mais Isso. gente. Uhum, Para falar perfeito. com mais gente, você precisa transformar a sua comunicação, deixá-lo o mais simples possível. Imagina que você fala com as mães, com os pais, mas na hora de produzir o conteúdo, na hora de escrever o script, na hora de colocar a headline, eu te recomendaria fazer um esforço para como se você fosse falar com as crianças. Tá. Ótimo. Porque assim, ó, por exemplo, ao invés de colocar TEA, colocaria autismo. O que nunca te falaram sobre o tratamento de autismo. Aí embaixo você coloca, leia a legenda. Aí na legenda, você vai lá e coloca e entrega um conteúdo incrível na legenda. Sabe? Então, só que não é o conteúdo técnico. Tu tem que usar conteúdo, tu tem que mesclar o conteúdo técnico, informativo, com gatilhos mentais. Então, por exemplo, volta e meia você aperta na autoridade. Então, por exemplo, nos últimos anos, nos últimos 14 anos, cuidando de crianças com transtornos, nananana, tá vendo? Você está apertando na autoridade. Agora, se você quiser, aí você pode rechear isso de gatilhos mentais. Por exemplo, você pode ser específico quando você fala, por exemplo, nos últimos 13 anos, tantos meses, não sei quantos dias, você está sendo específico.
Quando você é específico, você passa credibilidade. As pessoas, nossa, realmente, olha, 13 anos, não sei quantos meses, não sei quantos dias, que essa médica só cuida de crianças com esse transtorno. Nossa, ela deve ser muito boa, entendeu? Perfeito. E aí você conta uma história, por exemplo. Teve uma certa vez, atendi um paciente assim assado, sem, obviamente, expor a criança, sem expor a família, de forma que não seja possível, né, ser identificado, mas onde você, uma história onde você transmite uma mensagem. Por exemplo, a mensagem é que o tratamento medicamentoso, ele não causa dependência, que a criança não fica dopada, entendeu? Sim, E aí você... eu fiz um vídeo dizendo da minha primeira experiência enquanto residente, atendendo uma criança hiperativa, e aí realmente eu vi que foi um vídeo que teve um bom engajamento. Ó, duas coisas que o ser humano adora, que a gente pode ver em qualquer lugar: histórias e gamificação. Histórias, a gente paga. Olha só, o Titanic, 3 horas e meia de filme. Você assistiu o Titanic, não? Sim, Mais de uma vez? mais de uma vez. A gente paga para ir para uma sala escura, fria, paga caro, né? Hoje em dia, alguns lugares aí, os cinemas, né, enfim, a gente paga para assistir histórias, a gente adora histórias. O ser humano está no nosso DNA, histórias, desde a época do fogo lá, quando a gente começou a se reunir nas fogueiras. Então, história, sabe? Uma história onde você entrega a mensagem através da história. Isso é um gatilho mental poderoso. Uhum. Então, assim, você fazer um post onde você coloca um conteúdo incrível, recheado com copy, depois você coloca lá um CTA, um call to action, né? Chamada para ação, onde você fala assim, ó, você se identificou com isso? Ou você conhece alguém que se identificou com essa história? Fique à vontade para entrar em contato comigo no direct, então para entrar em contato comigo, para saber mais sobre o meu trabalho, entrar em contato comigo através do WhatsApp. Ou então, você pode direcionar a pessoa para deixar um comentário, né, para compartilhar com alguém. Mas esse post específico, onde você quebra uma objeção, Sheila, é um post interessante para você impulsionar e direcionar para o seu direct ou para o seu WhatsApp. Entendeu? Certo. Por quê? Uhum. Porque é um conteúdo que faz uma mini transformação na pessoa que lê, a pessoa tem uma conexão muito grande com você, né? E a chance dela te procurar, né, dessa família te procurar, aumenta, tá? É um conteúdo que a gente chama de fundo de funil. O de topo de funil é esse: 5 motivos para você, cinco sinais de que seu filho pode ter autismo. Isso é um conteúdo de topo de funil. Uhum. Né? 5 sintomas. Isso é para atingir mais gente. Agora, esse, quando você está quebrando uma objeção específica para quem para quem já tem uma criança com autismo e não quer levar para, por exemplo, para fazer o acompanhamento porque tem medo do remédio causar algum problema, esse é um de fundo de funil. Aí esse você já direciona para o seu WhatsApp ou para o seu direct. E aí no direct, no WhatsApp, a sua secretária ou você vão ajudar essa família, né, até determinado limite e, né, obviamente vai chegar um momento que você vai direcionar essa pessoa, caso ela queira, né, fazer o acompanhamento com você para uma consulta médica. Perfeito. Excelente. Basicamente Sim. esse é o funil do Instagram. E aí, então, assim, ó, te recomendo a transformar os seus vídeos em Reels, pelo menos 2 por semana. Pelo menos 2, aí pegar os melhores, transformar em carrossel, entendeu? Fazer pelo menos 2 também por semana. E 2 posts de imagem. Então você tem aí conteúdo de segunda até sábado. 2, 2 e 2, aí você mescla. Tá. Aí o que eu te recomendaria? Metade desse ser TDAH e TEA e metade ser mais genérico. Que aí você traz mais, você aborda outras patologias, mas eu continuaria focando em TDAH e TEA, que é a tua maior demanda hoje, entendeu? Sim. E aí, Perfeito. e aí no 7º dia, querida, até Deus descansou, a gente também precisa descansar. Isso, tá certo. E justamente, assim, pulando já para o outro pilar,
né, Bora. que de um extremo ao outro, né, do quarto ao primeiro, dentro do TDAH e TEA, a gente tem a questão das mães, com certeza, né, são as que demandam muito mais do que os meus próprios pacientes. E o pai, que eu tenho trabalhado, né, em cima dele, porque eu vejo que é realmente uma excelente saída, né, para nós clínicos que não trabalhamos com procedimento, né? Sim. O que você acha? Porque qual era a minha questão do pai? Primeiro, né, esse cuidado seria grupos pequenos com essas mães, né, Uhum. trabalhando mesmo assim o conhecimento em relação ao transtorno, né? Então seria Uhum. um grupo com mães de autistas, um grupo com mães de hiperativas, né? Uhum. Mas também favorecendo assim uma conversa, tirar dúvidas, atividades relaxantes. Você vê alguma objeção em ser de grupo? Assim, o que eu vejo é que parece um produto diferente, Sheila. Porque, vamos lá, para aqui para pensar comigo. O acompanhamento vamos lá, vamos chamar um paciente aqui de Joãozinho e de Mariazinha. O Joãozinho, ele é um paciente que você vai fazer o acompanhamento dele, né? O pai seria para você estabelecer um canal de comunicação com o Joãozinho e com a família do Joãozinho, para você, digamos assim, tirar o Joãozinho de um ponto A e levar o Joãozinho para um ponto B, né? Isso é o que a gente né, criou o pai com esse objetivo, de pegar um paciente em específico, no caso aqui, o paciente e a família, e ajudá-lo, assim, por isso que é intensivo, né, de uma forma mais rápida, digamos Entendi. assim, mais Uhum. acelerada, do ponto A para o ponto B. Né? Então, por exemplo, no seu caso, seria um paciente que está com dificuldade, por exemplo, de socializar, e você, um exemplo só hipotético, que você colocar como um dos parâmetros de acompanhamento do teu pai, do Joãozinho, ajudar ele a socializar. Então, nesses 3 meses, a gente vai trabalhar de forma que, no final desse acompanhamento, o Joãozinho esteja conseguindo uma interação maior na escola, na comunidade e tudo mais, com a família, né? Diminuir, por exemplo, algum tipo de algum comportamento mais agressivo, enfim. Então, o pai que a gente defende, ele é individual para levar o paciente de um ponto A ao ponto B com você. Você vai junto, você entra no barco, né? Entendi. Uhum. E, além disso, você traça, além de fazer esse acompanhamento, um monitoramento desses parâmetros que você vai estabelecer para cada transtorno, você também traça um plano educacional. Aí entraria a educação dos pais, né? O plano educacional para os pais. Então, assim, isso é o pai. O que você está propondo, que você está trazendo, eu vejo como algo que é incrível, que se você está trazendo é porque essa demanda existe, porque é uma necessidade que existe. Eu tenho uma aluna que é geriatra, que ela também, na verdade, mais de uma, que falam bastante disso, né? Da importância, por exemplo, de cuidar de quem cuida, né? Exatamente. Então, tem essa demanda. Agora, eu não acho que não seria a mesma proposta do pai. O propósito eu acho que é diferente. Talvez, eu acho que sim, eu acho que isso é algo que vai influenciar, né, no acompanhamento de cada um, do Joãozinho, da Mariazinha, né, de cada caso individual, porque o poder do grupo realmente, né, a ajuda dos pares e tudo mais, isso é muito poderoso. Agora, eu vejo como coisas diferentes. E eu acho que uma coisa não impede a outra, tá? Eu acho que Perfeito. você pode, por exemplo, ter o seu programa de acompanhamento intensivo de TEA e de TDAH. Daqui a pouco você tem, sei lá,
10 pacientes de TEA, 10 de TDAH, e você lança para eles a possibilidade de ter algo a mais com você, que é esse grupo, né, onde você vai fazer reuniões, seja online, seja presenciais, né, onde vocês vão, onde você vai trazer outras pessoas, né, uma TO, um psicólogo, um nutricionista, enfim, uma equipe múltipla, uma psicopedagoga e por aí vai. Então, eu vejo como duas coisas diferentes. Porque o grande lance do pai que a gente defende é porque a gente fala que é individual exatamente por conta da questão do sigilo médico-paciente, entendeu? Entendi. Uhum. Já nesse segundo formato, não. Nesse segundo formato está tudo muito claro que é um grupo de troca, né? Um grupo onde as famílias vão se ajudar, elas vão trocar experiência. Você vai ser Exatamente. apenas uma mediadora, né? Agora, você incluir, né, várias pessoas dentro de um grupo para acompanhar pacientes de forma como médica, eu acho que não, né? Perfeito, perfeito, entendi. Na verdade, o pai seria muito mais no sentido de, por exemplo, eu incluir uma conversa com os terapeutas daquela criança, uma visita escolar, por exemplo, daquela criança. Isso, daquela Isso. criança. Perfeito. Tudo que você puder fazer, Sheila, que você possa ser proativa para fazer com que aquele paciente, né, e aquela família tenham um resultado melhor, isso cabe, entendeu? Não tem. Por isso que a gente coloca serviços extras. Os serviços extras é o que a sua criatividade permitir, que tiver como objetivo final a melhora, né, do tratamento ali, a melhora do resultado. Então, Sim, porque as crianças, né, com atraso no neurodesenvolvimento, normalmente elas já são assim, todas, né, envolvidas em terapias semanais, né, psicóloga, TO, psicopedagoga, físio, então, o médico, né, o psiquiatra da infância e adolescência, ele fica muito nessa questão do diagnóstico e do gerenciar essas terapias, né. Então, perfeito. uma questão interessante que tem aparecido é isso, assim, é conversar com o TO, conversar com o psicólogo, conversar com o psicopedagogo, porque no médico a gente centraliza o tratamento, né, e a gente Uhum. acaba já fazendo isso de alguma forma, mas sem, né, sem sistematizar e sem dar o real valor a isso, né. Eu É vejo que isso. alguns profissionais, se espantam quando eu entro em contato, né, porque eles não estão acostumados de outros colegas fazerem isso, assim, eu digo a psicóloga, a TO, né. Vai ser muito bom, mas eu vejo como coisas diferentes. Eu até diria que, por exemplo, Sheila, vocês podem colocar como algo opcional. Eu vou fazer uma reunião mensal com os pacientes. E aí você pode colocar, e depois, se eles gostarem, aí você pode estruturar isso de forma que... Porque, assim, o grande lance, Sheila, é que o médico, né, ele acaba, a minha opinião, tá, de quem totalmente nada científico, só achismo mesmo. Eu acho que a gente, por ficar muito focado só em atender, a gente perdeu muito do nosso espaço de diálogo, de liderança, de coordenação do cuidado, sabe? Uhum. E os outros profissionais que muitas vezes existe uma briga aí, um atrito, mas eu acho que os profissionais simplesmente estão ocupando o espaço que a gente deixou, né? Que o médico deixou porque fica só dentro do consultório, fica só atendendo, e a gente sabe que não é o tratamento medicamentoso sozinho não resolve, né? Então, só que para tirar esse médico da cadeira né, e fazer ele sentar lá fora com os familiares não é fácil. Se você conseguir isso, né, e conseguir uma equipe
que esteja, como a gente fala, né? Que vista a camisa, né, com você, que tenha os mesmos valores, que tenha os mesmos objetivos, vai ser lindo, vai ser incrível, sabe? Porque eu acredito muito que todo médico é um educador também, e eu só acredito em transformação através da educação, sabe? Eu acredito que a educação transforma. Sim. Então, mas assim, não não deixa de fazer os dois, eu acho que dá para fazer os dois. Isso. Eu tive uma experiência que no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, eu consegui a parceria com um clube na cidade e eu Olha que massa. convidei 12 famílias, né, dos meus pacientes. E eu Uhum, vi essa interação das mães, né? Foi daí. Eu vi assim, porque pela primeira vez elas puderam estar à vontade, porque o clube estava para eles, né? uhum, Então uhum, eles aproveitaram bastante e as mães conseguiram ter uma troca. E aí eu uhum. fiquei pensando o quanto elas realmente precisam disso, mas a gente poderia, além de tudo, fazer disso um momento de educação, Perfeito, né? perfeito. E assim, é porque assim, é uma mudança de paradigma, tá, Sheila? Isso tem que estar sempre presente, né, na sua cabeça, nos momentos de fazer, porque assim, no início, talvez as pessoas achem estranho, né? Tipo assim, Uhum, o que essa médica está inventando? Eu só quero um remédio. As pessoas estão acostumadas com isso. Então sim, você tem que estar preparado para essas barreiras, né? E persistir ali no propósito, mas até que vai chegar um momento que as pessoas vão ver que é algo legal, que pode, né, que pode ajudar e que, nossa, a gente tem um exemplo, né, que é muito forte, que é o AA. Eu acho que não tem uma sociedade, né, que tenha tanto resultado. O AA é um exemplo de que funciona, né, que os pares, né, a ajuda dos pares, a ajuda pelos pares. E você não está lá para julgar, você não está lá para medicar, você está lá para mediar, né, para simplesmente, né, oferecer um espaço ali de troca, né? Um espaço de ajuda mútua. Tenho certeza que vai ser muito bom. Deixa eu compartilhar contigo, eu falei de uma geriatra, deixa eu falar da Ana Cristina aqui, ó, vou te mostrar o que ela postou essa semana. Eu fui visitá-la e ela estava falando sobre esse projeto com os cuidadores. Olha só o que ela postou esses dias aqui, ó. Isso aqui é na clínica dela, ó. Ela fez um roda de cuidados. Ela chamou ah, que legal. os cuidadores aqui ela, os cuidadores dos pacientes com Alzheimer. Olha que massa. Um dia de troca, acolhimento, escuta, daqueles que cuidam, sabe? Então, de repente é algo que você pode começar a fomentar também. Pode começar com um grupozinho pequeno, daqui a pouco as pessoas vão se acostumando, você vai divulgando, né? E as pessoas vão elas vão gostando, elas vão procurar. Perfeito. Na verdade, entraria aí muito mais na questão também da clínica que encanta, né, Wilder? Também, Assim, né, também. de mostrar um serviço além desse atendimento médico padrão, né, que não é padrão quando se fala de CVM, mas eu digo o Que trivial. que está sempre, você tá, é mais uma forma de encantar, de surpreender, né? É mais uma Uhum, forma de dizer, nossa, é, além da consulta incrível, além de, né, além de atenciosa, além de, por exemplo, da gente ter esse canal de comunicação, da gente estar junto, a doutora ainda faz esse momento aqui para a gente, tipo, então assim, é aquilo que eu falei no início, né? É algo que vai dar sempre trabalho, mas é um trabalho que, nossa, eu imagino aí para o quanto que deve ser delicado, né, o seu trabalho, o quanto que você deve mexer, o quanto que você deve lidar com as emoções, com o sofrimento. Eu tenho algumas experiências, né, com crianças especiais e então são pessoas que precisam muito, sabe, Sheila? Precisam
desse apoio, né, para além da receita, para além de uma escuta no consultório, né, para as pessoas sentirem que elas não estão sozinhas, né? Então, eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, pode ser que não seja de primeira, pode ser que não seja de segunda, mas se você persistir, você vai ter aí a possibilidade de ajudar muita gente, né? Mas, e outra coisa, vou plantar a sementinha aqui, tá? Que faz parte do meu trabalho. Você tem aí a possibilidade de lançar depois, começando com esse trabalho pequeno de formiguinha com seus pacientes, daqui a pouco você pode, tem várias possibilidades, mas duas delas que eu vejo muito tranquilas são um livro, né, um livro sobre as histórias, um livro que você escreva sobre essa experiência que você teve aí. Um ano fazendo isso, você tem um livro, tá? E a outra coisa, que é para atingir mais gente ainda do que o livro, de forma mais rápida, é um curso online. É um curso online para cuidadores de pessoas com TEA, TDAH. Fica aí a sementinha plantada. Mas é isso. Querida, obrigado. Espero de verdade que essa nossa conversa gere frutos bons aí para você. Bora botar esses reels aí, esses carrosséis, esses posts. Vamos fazer esses impulsionamentos, tá? Você já está lá com a Content, então já está ligada no Google aí também, que é importante também. E é isso. E vamos colocar esses pais aí. Não... Vou te falar, Sheila, de verdade, assim, saindo agora vou sair do papel de mentor, de professor, e vou te falar como um familiar, tá? Não demora muito para oferecer isso não, para estruturar o mínimo produto viável disso, porque tem muita gente precisando disso para ontem, tá? De verdade, muita gente precisando disso para ontem. Então, às vezes a gente, como médico, a gente está sempre querendo oferecer o melhor para os nossos pacientes, e está tudo bem, mas às vezes o melhor é o que você já tem. Então, quando tiver na sua frente uma família que você identificar como realmente que precisa de uma proximidade maior com você, que necessita de um cuidado mais próximo, de um aconselhamento, de uma questão mais educacional, e que você acredita que aquela criança, que aquela família vai ser beneficiada de estar mais perto de você por um período mais longo, nem que seja com uma caneta e um papel, explique para ela, ofereça a possibilidade de estar perto de você, porque eu tenho certeza que as chances serão muito grandes delas dizerem sim. Tá bom? Combinado, Wilder. Eu que agradeço mais uma vez pela sua generosidade, né, e pelo carinho de sempre. É o nosso líder, continue firme, né, guiando essa manada que está só crescendo, né, e eu tenho certeza que vai conseguir mudar a vida de muitos os outros colegas, como já está mudando a minha. Muito obrigada a você. Gratidão. E a toda a equipe CVM. Gratidão, querida. Gratidão. Fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.